Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje em Salmos 139, leremos os versos 1 a 4. Assim está escrito: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. O salmista Davi, relatando na sua vivência com Deus, a onisciência de Deus, ou seja, o conhecimento que Deus tem a respeito de cada um de nós. Este salmo é bem verdade, ele retrata sobre a onipresença, a presença de Deus em todo lugar, a constância e a sua onipotência, o seu poder. Mas também, nestes primeiros versos que lemos, retrata sobre a onisciência, o conhecimento a respeito de tudo. Então, este nosso Deus, a linguagem bíblica é: o nosso Deus, ele é sábio, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é presciente, ele também conhece o futuro antes do presente, portanto, nada há que Deus não conheça. E a nossa felicidade é que esta é a característica do Deus soberano, o Deus poderoso, vivo, verdadeiro, justo, que nos criou, que nos formou e que continua cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. É o que nós vamos atentar nesta reflexão. Quando, por um lado, nós estamos cercados de pessoas e elas têm uma dificuldade incrível de nos conhecer. As pessoas, às vezes, nos conhecem e nós as conhecemos somente de maneira aparente. Nós não conseguimos conhecer a pessoa na sua profundidade. As pessoas não se deixam conhecer. É próprio do ser humano. Ele não se revela, ele não se demonstra. Alguma coisa ele diz, porém, grande parte da essência fica no oculto. É por isso que muitas das vezes as pessoas dizem que conhece fulano, Bertrano e Ciclano, que sabe tudo a respeito da pessoa. E de repente aquela pessoa tem uma atitude ou um comportamento que aquele que dizia conhecer, ele chega e diz: não estou conhecendo. Este lado eu não conhecia. Então vemos aí como é uma dificuldade muito grande dos seres humanos conhecerem-se uns aos outros. Nós conhecemos apenas as arestas, a aparência, aquilo que se deixa conhecer. Mas há muito mais que está no nosso interior que ninguém conhece, não tem acesso. E uma grande verdade é que nós mesmos não nos conhecemos intimamente. Nós pensamos que conhecemos e muitas das vezes nós próprios somos surpreendidos com o nosso comportamento. Porque nós desejamos e pensamos em determinada coisa e fazer de tal forma, e quando nos damos conta, estamos fazendo totalmente o contrário. Então isso revela que nós não nos conhecemos. Porque se nos conhecêssemos inteiramente, nós saberíamos nos comportar e como ter o nosso procedimento, as reações, as emoções, enfim, tudo na nossa vida estaria debaixo do nosso controle. Então, por aí entendemos que nós conhecemos muito pouco a nosso respeito. Que dirá do próximo? Se nós não conhecemos a nós, como é que vamos conhecer o outro? Então, o nosso conhecimento
das pessoas e nosso mesmo é um conhecimento muito raso, muito na periferia da vida, lá nos recônditos do nosso coração, no profundo da nossa vida, existem tantas coisas ali que nós não conhecemos. E se nós não conhecemos, quem conhece? Se os outros não conhecem, tem dificuldade de nos conhecer. Se nós próprios não nos conhecemos intimamente, quem nos conhece? Quem nos fez? E quem nos fez? Foi o próprio Deus. O salmista Davi, aqui neste Salmo 139, ele relata sobre isto. Ele diz-nos aqui, dos versos 14, versos 13 a seguir, diz assim: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, os olhos do Senhor, viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. O próprio Deus disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu está longe da terra, ou o oriente do ocidente, assim são os caminhos e os pensamentos de Deus, muito mais altos do que os nossos. Então o Senhor é aquele que conhece tudo a nosso respeito. Dentro destes 4 versos, nós vamos observar algumas coisas que o Senhor conhece. E a nossa felicidade é que nós estamos nas mãos dele. Ele nos formou, ele nos conhece, ele sabe como tocar em nós, ele sabe como mexer na nossa vida, e nós ficamos agradecidos, porque o cuidado de Deus tem sido profundo, tem sido nos detalhes da nossa vida, que nós não conhecemos, mas Deus conhece. Então, já dissemos aqui, as pessoas têm dificuldade de nos conhecer, nós próprios não nos conhecemos intimamente, porém, o Senhor nosso Deus nos conhece de uma maneira admirável. Ele sabe tudo o que nós fazemos. Aqui está: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Então veja, o que fazemos, o Senhor conhece. Ele conhece o assentar e conhece o levantar. Então não há nada que venhamos a fazer nesta vida que Deus seja surpreendido. Não. Ele conhece tudo a nosso respeito. Tudo o que fazemos, o Senhor Deus conhece. Ele conhece o assentar, ele conhece o levantar. Isso está ligado ao nosso dia a dia, a nossa labuta, o nosso fazer as coisas. Então ele conhece todas as nossas atividades do dia a dia. Nenhuma delas é oculta diante do Senhor. Ele conhece. Então este é o primeiro ponto que nós encontramos aqui do que o Senhor conhece a nosso respeito. Ele conhece o que fazemos. Nós às vezes não sabemos o que fazer e como fazer, mas Deus conhece tudo o que fazemos. Segundo, de longe entendes o meu pensamento. Ele sabe o que nós pensamos. Nós não sabemos. Eu vou agora parar para pensar, não.
Deus já sabe antes que o pensamento venha. De longe entendes o meu pensamento. Então Deus sabe o que é que nós pensamos. Ele conhece tanto o bem quanto o mal. Ele conhece o que é bom e o que é ruim. Tudo isso envolvido na nossa vida. Então Deus não somente sabe o que fazemos, mas ele sabe também o que pensamos e como pensamos. Veja a grandeza do nosso Deus. Ele conhece-nos na profundidade, lá no íntimo do nosso ser. Deus nos conhece. Por isso é que ele deu a sua palavra, que ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é ali que estão, que ele discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então Deus sabe o que pensamos. Terceiro, versículo 3: cercas o meu andar e o meu deitar. Então aqui nós encontramos, ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Ele cerca o nosso andar e o nosso deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ou seja, Deus conhece todos os lugares que nós frequentamos. Os lugares por onde nós passamos. Deus conhece tudo. Ele conhece todos os meus caminhos, disse o salmista. Às vezes nós caímos na infeliz ilusão de achar que em determinado lugar nem o próprio Deus nos está vendo. Mas a própria Escritura diz: se subir ao céu, tu aí estás. Se descer ao inferno, tu lá estás também. Se tomar as asas da alva, lá estás também. Então não há nenhum lugar onde as pessoas possam estar oculta da presença de Deus. Então, este Deus onisciente, que conhece tudo a nosso respeito, ele conhece também todos os nossos caminhos. E é com esta razão que Salomão deixou escrito: há caminhos que a homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. São caminhos por onde andamos. Mas o caminho de Deus é o caminho da vida. É o caminho seguro. É o caminho por onde precisamos ir. E no verso 4, ele diz: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então ele sabe também o que falamos, as palavras que dizemos. Antes que elas venham à boca, Deus já sabe o que é que nós vamos falar. Veja quão grande é a profundidade do conhecimento de Deus a nosso respeito. Ele conhece tudo, não há nada oculto diante dele, não se pode esconder de maneira nenhuma. A nós compete sermos agradecidos ao Senhor por ele ter o conhecimento de tudo a nosso respeito. Se não fosse o Senhor, é ele quem cuida, é ele que nos mantém vivo, é ele que nos motiva, é ele que nos direciona, é ele que faz todas as coisas na nossa vida. Nós estaríamos perdidos porque nós não nos conhecemos de maneira profunda. Mas o Senhor conhece tudo. Não há nada na nossa vida, uma vírgula sequer, que não esteja debaixo do conhecimento de Deus. Então nós temos que celebrar, regozijar e agradecer diante do Senhor e saber que ele conhece tudo a nosso respeito. Embora que as pessoas tenham dificuldade de nos conhecer de maneira profunda e nós próprios não nos conhecemos intimamente, mas o Senhor, nosso Deus, ele nos conhece de maneira admirável. Ele sabe tudo o que fazemos. Ele conhece todas as nossas atividades do dia a dia. Ele sabe o que pensamos, o pensamento que vem à nossa cabeça. Ele sabe, ele conhece o bem, ele conhece o mal, ele conhece a coisa
certa, a coisa errada que vem ao nosso pensamento. Mas ele conhece também todos os lugares aonde vamos. Conhece todos os nossos caminhos. E por fim, ele sabe, ele conhece tudo o que vamos dizer antes de ser dito. Então, ele sabe o que falamos. Antes que a palavra venha, o Senhor já sabe. Servir, amar e adorar a um Deus maravilhoso como este é para nós uma alegria, uma satisfação, um prazer em saber que ele que nos formou no ventre da nossa mãe, nos trouxe à luz, nos mantém vivos, nos direciona e trabalha no nosso viver. E nos momentos em que parece que não sabemos o que fazer, Deus que nos conhece vem e move a nossa vida e nos conduz em segurança dentro daquilo que ele tem a nosso respeito. O cuidado de Deus é nos mínimos detalhes para a nossa vida. Então, glorifiquemos, agradecidos, reconhecendo este Deus que nos conhece de maneira profunda. Ele conhece tudo a nosso respeito. Glória, pois, seja dada ao Senhor em saber que ele tem o conhecimento pleno de cada um de nós que habitamos a face da terra. Reflita, pensa e medite sobre isto. A beleza de Deus em conhecer tudo a nosso respeito. Querendo Deus, amanhã retornaremos.